E aí galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula do curso de MySQL. Estamos aprendendo esse sistema gerenciador de banco de dados muito bacana, gratuito, totalmente versátil. Muitas empresas de pequeno, médio e grande porte utilizam ele, então é muito importante aprendê-lo. Então a gente está falando hoje sobre como criar uma tabela no banco, tá? Então quem acompanhou comigo na aula passada, eu vou repetir também a mesma lógica nessa aula de como criar uma tabela. Geralmente, quem é analista de sistemas, analista de suporte, não cria tabelas no seu dia a dia, tá? Pelo menos nível júnior e pleno não tem essa responsabilidade. O cara que mexe ali no banco, né, o responsável pelo banco, o DBA, ou até o analista sênior ali, pode criar tabelas, mas geralmente a gente, né, eu sou analista de suporte, a gente usa mais select, usa mais update, dificilmente, em raríssimos casos, a gente usa delete também. Mas a criação de banco de tabela não fica muito a nossa responsabilidade. Mas é importante a gente saber, tá? É muito importante. Então vamos criar aqui umas tabelas e entender como que funciona no MySQL. Então, a gente, para criar aqui uma tabela, é bem de boa. Primeiro, eu vou repetir, né, a tabela que a gente criou na aula passada. Eu vou criar aqui o Create Table Database. Então, criei o nosso banco chamado ERP. Beleza. E agora a gente pode criar uma tabela dentro desse database. Como é que a gente faz? Você vai utilizar a palavra reservada create, vai em table, create table, e usa o nome da coluna, tá? O que a gente está fazendo é como se a gente estivesse no Excel e a gente tivesse criado uma pasta de trabalho. Agora a gente está na primeira planilha, né? E a gente vai criar as colunas dela. É bem simples de a gente entender isso, tá? Imagine aqui o Saquila. Eu vou executar aqui, ó, select from o Saquila. Então, o que a gente vai criar aqui é a tabela, como se fosse a tabela actor, né, atores. E aqui são as colunas, first name, last name e last update, e assim vai os registros. Então, aqui eu vou executar, deixar padrão aqui meu RP, e vou criar então a minha tabela. Então, criei minha primeira tabela do meu banco, ERP. Vamos criar aqui produtos. É assim que você faz. Eu vou ter que abrir e fechar parênteses. E agora, pessoal, nós temos umas particularidades na criação de tabela. Porque aqui eu vou ter que dar um nome para minha primeira coluna. Imagine que aqui, ó, no banco Saquila, ele tem na tabela Hector, ele tem as colunas, ó, Hector ID, First Name, Last Name. Então eu vou ter que dar um nome para minha coluna. Eu vou colocar ID normal, vou colocar nome, vou colocar data de registro, vou colocar data cadastro, vou colocar data atualização e vou colocar status. Fechou? Se eu executasse esse comando aqui, ele não ia criar a minha tabela. Por quê? Quando a gente dá um nome para a nossa tabela, escolhe o nome das nossas colunas, nós temos que também, além de tudo isso, dizer que tipo de dado essa coluna ela vai estar recebendo. Tá? Então, por exemplo, a coluna ID, ela vai ser do tipo texto, do tipo numérico, do tipo booleano, enfim, ela vai ter que receber um tipo de dado, né? O nome vai ser um tipo de texto, um tipo de número, um tipo booleano, um tipo de data. Então, dentro do MySQL e de outros bancos, você tem os tipos de dados. Então, ó, do tipo inteiro, armazena números inteiros, né? Então, nós temos algumas especificações desse tipo de dado aqui, né? O integer. Temos o float, também o double, que são pontos flutuantes. Então, aquela coluna pode receber números como 2.3, 2.4. Aqui no integer é só 2, 5, 10, só números inteiros, tá? Não números quebrados. O decimal é muito legal também, porque eu posso dizer que ele vai receber lá
10.5 ou 10.57, 10.525, posso determinar quantas casas vão aparecer depois da vírgula. O decimal é legal. O char são só caracteres únicos ali, então char de 3 vai receber só 3 caracteres. O varchar é muito utilizado, né? Porque se eu dizer assim, olha, você pode, aquela coluna pode receber 10 caracteres. Se eu colocar 3, então ele vai ocupar apenas 3 caracteres no banco. Ele é variável. E assim vai, pessoal. Tipo texto, ó, data, receber data, time, hora, data time, data e hora, booleano, verdadeiro, falso. Então, a gente vai agora fazer um exemplo aqui nessa tabela produtos. Então, o ID, por exemplo, eu vou dizer que ele vai ser do tipo int. Bem de boa, né? E também vou dizer que ele vai ser um primary key. Esse primary key, quem já estudou o banco ali, né, de forma mais teórica, sabe que ele vai ser a chave primária. Então toda a tabela tem uma chave primária. Então eu estou dizendo que esse ID aqui vai ser a chave primária dessa tabela. Coloquei uma vírgula, o nome, vou colocar varchar. Esse varchar é aquele que eu falei, né? Eu vou colocar assim, varchar de 30. Então eu posso receber até 30 caracteres aqui nessa coluna. No data registre, eu vou dizer que ele vai ser do tipo datetime. Ou seja, ele vai receber data e hora. Data de atualização, eu vou colocar aqui só date, tá? Só vai receber data aqui. Beleza? E nós temos o status, eu vou colocar do tipo booleano. Ou seja, ele vai receber apenas o verdadeiro ou falso. Então, a princípio, criação de tabela é isso, pessoal. Você usa as palavras reservadas create table, você dá um nome para essa sua tabela, você determina as colunas para a sua tabela e para cada coluna vai receber um tipo de dado, que pode ser tipo inteiro, tipo texto, data e hora, booleano e assim vai. Show? Então eu vou agora executar esse comando aqui, tá? Faça aí na sua casa também. Ó, então ele diz assim, ó, create table, produtos. Nós temos aqui a criação dessa minha tabela. Então vou dar um refresh. Então eu tenho uma tabela agora chamada produtos dentro do meu banco ERP. Vamos fazer um exemplo ali. Então vou fazer um create aqui, create table categorias. E vou colocar só duas colunas, tipo o nome da minha coluna ID do tipo int. Não vou entrar em detalhes se ela é chave primária. Vou dizer aqui na verdade primary key. E aqui eu vou colocar. Aqui depois a gente vai explicar melhor, tá? Sobre a coluna primária. Nós temos as chaves estrangeiras também. Eu vou dizer só o nome aqui do tipo varchar e vou colocar 40, beleza? Vou executar. Então eu também tenho aqui mais uma tabela chamada categorias. E veja que ele foi criado aqui o index, né? Que é a primary. Fora aqui não tem, porque eu não determinei nenhuma chave estrangeira. Triggers também não tem. Se eu clicar aqui em columns, eu vou ver que eu tenho o tipo de dado e algumas outras especificações, né? Fechou? Então basicamente é isso, pessoal. Se eu quiser também ali, não tenho muita certeza ali na tabela que eu vou criar se já existe uma tabela parecida ou igual, eu posso utilizar também o if not exist. Então é a mesma coisa lá do database. Então eu faço assim, create, né? Table, if not exists categorias. E aí eu vou apenas repetir ali
essas informações, colar aqui, eu vou dar um executar. Ó, então ele mostrou um alerta, opa, já existe uma tabela chamada categorias, então você não pode criar ali, né, de forma alguma. E como eu faço para eu apagar uma tabela? Para eu apagar uma tabela é bem de boa, é bem parecido ali com a aula anterior que a gente também falou, né? Só que vai mudar a palavra table. Então você faz create table e você pode, desculpa, tô viajando, drop table e aí põe o nome da sua tabela, categorias, beleza? Então para eu apagar uma tabela, só você pode vir aqui também, ó. Eu vim aqui na tabela categorias, botão direito, e eu tenho uma opção aqui, ó, chamada drop table. Eu posso apagar também a tabela dessa forma. Assim também como eu posso vir aqui no RP, botão direito, Create Table. Você pode criar usando essa interface gráfica, que em vez de você usar um comando, você pode utilizar essa interface gráfica para você poder criar uma tabela dentro do seu banco. Beleza? Então eu vou fechar aqui. Se eu quiser apagar essa tabela aqui, eu posso fazer usando o comando drop table, ou eu posso vir aqui, botão direito e dar um drop table aqui também. Vou selecionar aqui, ó, e executar. Veja que agora não existe mais nenhuma tabela chamada categorias, porque eu fiz a exclusão dela. Fechou, rapaziada? Então é basicamente isso, tá? Você pode criar tabela dessa forma. Então fechou, até mais.